As capivaras são animais fofinhos, isso todo mundo sabe, mas elas são silvestres e não domesticados. Elas são as principais atrações do lago municipal, principalmente nos finais de tarde. Nas redes sociais há imagens de pessoas acariciando capivaras ou até criando elas. O caso da Filomena, que foi relembrado pelo professor da FCAV Unesp de Jabuticabal, Estevam Hope. Capivara ficou muito famosa em rede social recentemente, né? A gente percebe, por exemplo, aqui no Brasil a gente teve o caso da capivara Filó, né? Que um influencer do TikTok mostrava a rotina dele com a capivara, que ele dava banho, enfim. Fora do Brasil, a gente tem em alguns lugares o café de capivara no Japão, que você vai tomar um café e tem uma capivara lá para você passar a mão. Tem aquelas capivaras que ficam na água quente, águas termais, com a laranjinha na cabeça. É realmente uma coisa muito fofa de se ver. E a gente imagina que se aparece na internet, é verdade. O professor dá dicas de como as pessoas devem se portar próximos às capivaras. E está bem longe disso. A capivara é um animal selvagem, né? Ela não é domesticada, ela não está habituada à presença de humanos, e a gente precisa modificar muito a nossa relação com os animais. Por quê? Humanos têm uma relação muito 8 ou 80 com o bicho. Ou meu Deus, esse animal transmite doença, vamos matar. Ou, meu Deus, que animal fofo, vou dar um nome e vou levar para dentro da minha casa. Os dois extremos estão errados, tá? Animal não transmite doença, a não ser nas situações de desequilíbrio e tudo mais, e quando a gente também está se expondo a esse risco, e animal silvestre não é animal doméstico, né? Então, os dois lados estão errados. O que a gente recomenda hoje com relação a animais selvagens, animais silvestres? Só para fazer uma diferenciação, silvestre é quando é da nossa fauna, selvagem é quando não é da nossa fauna, mas não é doméstico, né? Bom, qual é a recomendação que a gente tem hoje? É um conceito bastante interessante, que é o conceito de coexistência humano-animal. Então, nós entendemos que existe uma sobreposição de espaço e nós respeitamos essa distância. Claro que ninguém é mal intencionado, viu a capivara e vai querer fazer carinho, pegar um filhote, tirar uma foto. Ninguém está fazendo isso com má intenção. A pessoa não é ruim de querer uma coisa dessas, ela só quer replicar algo que ela viu. Mas a gente tem que lembrar que o lugar do animal silvestre é longe de mim, eu aqui, ele lá. Está perto, está numa distância suficiente para fazer foto, faça foto, admire, contemple, é uma coisa muito gostosa, a gente se sente parte do planeta, né? Quando a gente pode ver um animal silvestre assim tão pertinho da gente. Mas respeite a distância de pelo menos 2 metros, não deve se dirigir como representando uma ameaça para o animal. Estevão alerta para as pessoas não tocarem nas capivaras, pois elas podem atacar e causar sérios ferimentos. E vale a pena da gente comentar direto da própria capivara, né? Capivaras são presas e elas têm um hábito gregário, elas formam sociedades. Tem um macho dominante, tem várias fêmeas e os filhotes, né? Quando elas se sentem ameaçadas, elas vocalizam, elas fazem um barulho que parece um latido, elas atraem o bando e elas vão sempre pular em direção à água, porque uma vez que ela está dentro da água, é muito difícil um predador pegá-las, né? Então elas sempre vão tentar fugir. Só que em algumas situações em que elas não consigam fugir ou que elas se sintam muito ameaçadas, elas vão atacar. Geralmente um macho que ataca, mas a fêmea pode atacar também, e aí a gente pode ter uma situação bastante grave, tá? Apesar dela parecer muito fofa, a capivara tem uma mordida muito forte que pode fazer lesões muito severas. É muito comum chegar animal no hospital veterinário, geralmente cão de guarda, né, tipo Rottweiler, cães grandes, com lesões bem sérias no pescoço, nas costas, no peito, por mordida de capivara. E mesmo sendo um animal tão grande, um cachorro tão grande de guarda, quem sofre mais machucado é justamente o cachorro, não é a capivara. Então, aquela recomendação mais do que importante. Viu uma capivara, admire a beleza dela, tire foto de longe. Mantenha uma distância de pelo menos 2 metros, não se aproxime,
fique na sua, ela fique na dela, e todo mundo coexistindo em paz. Eu acho que dessa forma a gente consegue ter uma existência harmoniosa no nosso planeta. Estevão ainda alerta sobre os contatos com os carrapatos. Todo mundo gosta de ir lá no lago da prefeitura para ver as capivaras, ainda mais nessa época do ano que tem os filhotes, né? Vão, melhor coisa que tem. Lembra de tomar cuidado com o carrapato na grama. Se depois que teve o contato, retirar os carrapatos corretamente, caso tenha algum fixado na perna. Se depois de 2 dias, uma semana, sentir febre, procura o hospital, comunica o contato prévio com os carrapatos, mas sempre lembrando, a nossa cidade nunca teve caso dessa doença dos carrapatos, a febre maculosa, e nunca teve caso de ataque de capivara. Talvez porque a gente está respeitando muito bem esses animais e porque, de fato, a área não é propensa a ter a bactéria que causa febre maculosa. Mas é uma loteria. Se a gente joga, a gente pode ganhar, né? Vamos manter distância, todo mundo sai ganhando. Jaboticabal não tem históricos de ataques de capivaras lá no Lago Municipal. Para continuarmos sem esse histórico, evitem que crianças e animais domésticos se aproximem destes animais. Todo cuidado é pouco. As capivaras são fofas, mas não são domesticadas e atacam quando sentem-se ameaçadas. Diego Quintano, para o Jornal 101.